Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Antes da chegada de Trump à grande política, aqueles americanos mais espertos chamavam o nosso sistema bipartidário de unipartido. Bem, explicando que, na verdade, os partidos apenas se revezam nas instituições de poder. Mas para as vacas leiteiras, nós com vocês, isso também não fazia diferença. Só que uma ordenhadora queria tirar 70% do leite e a outra apenas 40%. Mas a ideia de sacrificar, ou seja, sacrificar a si mesmo pelo bem do estábulo, não passa pela cabeça de nenhum dos políticos. Bem, quase ninguém lá pensa nisso. Mas engordar às custas do estábulo, é claro, essa ideia eles têm exatamente igual. Se nós definirmos, digamos, o que é um roubo, vamos descobrir que é a apropriação de algo que pertence a outra pessoa, e isso é tirado sem a permissão do proprietário. Isso aconteceu comigo tantas vezes, de forma inesperada para mim, talvez inesperada para mais alguém, e de forma esperada impunham todo tipo de novos ou aumentados impostos, multas, regulamentos, taxas que eu já me acostumei. Mas isso não muda o fato de que tirar meu dinheiro ou meus bens sem o meu consentimento é roubo, assalto, pilhagem. Eu trabalhei, por exemplo, 1 ano e ganhei lá 100 mil, 200 mil, não importa. E depois veio um tio e às vezes uma tia e tiraram de mim a metade. Um veio de Washington, eram vários. Um da capital do estado, outro da cidade. E com eles veio correndo outro manco daquele lugar que a gente chama de condado. Digamos, distrito condado, distrito distrital. Educação. Ou seja, trabalhei 1 ano, mas por algum motivo recebi pagamento apenas por meio ano e a segunda metade do ano, 6 meses. Bem, mais ou menos. 1.100 horas, eu acho. Trabalhei sem pagamento, trabalhei sem pagamento. E quem trabalha sem pagamento, senhoras e senhores, sem pagamento, trabalhamos escravos. O escravo, apesar de não receber pagamento, é ao menos alimentado. Lá oferecem abrigo e cuidam da saúde, como no Egito, Roma e nas plantações dos Estados Unidos da América. Para que a propriedade quebre do jeito certo? O que é necessário? Aqui você apenas trabalhava, nada mais. Nem mesmo um copo d'água me ofereceram. E o que vai acontecer se você tentar não pagar, por exemplo? Eu tinha um conhecido, assim, já faz muitos anos, que para não ser preso, foi obrigado a fugir para o exterior, porque ele tinha 2 passaportes. Ele teve sorte, e quando tiraram um dele por falta de pagamento, ele imediatamente, logo depois que o tiraram, se acomodou em algum lugar. Dizem que ele foi ao aeroporto, comprou uma passagem para o primeiro voo disponível e voou para onde os olhos vissem. E depois lá ele já decidia para onde queria ir. Ele tinha em casa 2 armas de fogo, lembro como se fosse agora, e geralmente os agentes são avisados sobre isso, que era legalizada. Assim, ao verificarem, eles rapidamente descobrem se a pessoa está armada ou não. E quando são avisados que a pessoa está armada, isso fica ainda mais na mente deles. Eles poderiam facilmente tê-lo matado, achando que ele colocou a mão no bolso não para pegar um isqueiro. Então, eu realmente não aconselho, quando você está sendo preso, colocar a mão no bolso sem necessidade. Você pode simplesmente dizer, no meu bolso esquerdo tem tal coisa, pode pegar se quiser. Mas com a chegada de Trump, a situação nos Estados Unidos da América começou a mudar. De repente, aqueles que eram o apoio do Partido Democrata, jovens, negros, latinos, mulheres, subúrbios, os chamados principais trabalhadores, ou seja, em grande parte os sindicatos sempre estiveram de um lado ou do outro, mas agora os sindicatos foram para o lado do Trump. Eles todos perceberam que o que ele propõe faz sentido. E faz sentido para a vida deles, para os filhos deles, para o futuro deles, para a segurança deles e também para o padrão de vida deles. E aí o segundo partido, esse partido começou a enlouquecer.
Eles exigiam que homens pudessem competir em esportes femininos, que militares pudessem, às custas dos contribuintes, ou seja, de nós com vocês, fazer cirurgia de mudança de sexo até o limite. Eles exigiam que crianças de 7 a 8 anos, isso não é engraçado. Senhoras e senhores mostravam como colocar pepinos no ânus, antes disso, colocando neles, como explicavam, elásticos, e contavam como isso era agradável e bom. Não sei para quem isso pode ser bom, talvez para o pepino. Os representantes desse partido trouxeram para o país milhões de imigrantes não verificados, parte dos quais acabou sendo pessoas com doenças mentais, e parte com criminosos. Permitir que os inimigos dos Estados Unidos da América tragam as chamadas, sim, ou seja, células adormecidas, não sei como isso é em russo, assassinos de verdade, com armas químicas e bacteriológicas, como eu sei, porque 2 desses, agora mesmo 2 chineses, acabaram de ser pegos. E quantos já passaram? Passaram de carro, voaram, rastejaram por aí, sem que ninguém os revistasse, quem pode saber? Aqui, isso é os comandantes mais inteligentes da nossa política, eles de jeito nenhum permitem políticas democráticas, de jeito nenhum permitem expulsar do nosso país estupradores, assassinos, ladrões e outros criminosos. Mas, ao mesmo tempo, por algum motivo, eles acham que em 2026, 2028, milhões daqueles que passaram a viver melhor sob Trump vão sair para votar em fileiras organizadas por eles. Eles viveram melhor durante o governo Trump, mas votarão nos democratas. Como se vê, da última vez eles inventaram a história da Covid. Agora talvez esperem inventar algo mais. Aqui estão os argumentos dos republicanos. Queremos criar uma sociedade mais segura, mais próspera e mais normal, digamos assim, baseada nos 10 mandamentos. Sim, a vida dos cidadãos dos Estados Unidos da América... É isso aí, é assim mesmo. Bem, imagine que 2 pacientes vieram ao médico, um deles ao mesmo tempo e no mesmo momento, um deles paga ao médico mensalmente há 20 anos para quê? Se for necessário, ele o atenderá imediatamente. E o segundo mora perto, nunca pagou nada, ria do vizinho que pagava, mas agora exige ser atendido primeiro, porque está com dor. Eles têm os mesmos problemas, vieram ao mesmo tempo. Então os trumpistas, essas pessoas más, ruins, que supostamente têm bom senso, sim, eles dizem, cumpra primeiro com quem você prometeu e depois tente ajudar o segundo, ou seja, aquele que está sofrendo. Os democratas dizem, esse médico, ele é racista, que ele atenda primeiro aquele que não tem a pele branca. E se houver 3 pessoas na fila, então, primeiro o de pele mais escura, depois o de pele um pouco mais clara, e depois, se sobrar tempo, o de pele mais clara. E se o de pele mais clara for justamente aquele que pagou durante 20 anos. E isso, dizem os democratas, não tem nenhuma importância. Pagou Schmartil primeiro para o de pele escura porque os antepassados dele foram escravizados. Talvez tenham sido bons ou não, quem sabe? Mas o mais impressionante é que os democratas dos Estados Unidos da América não entendem por que o partido deles está se desfazendo, se desintegrando, bom, eu diria se destruindo. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar agora. Às vezes dá muita vontade de dar uma surra nesses filhotes insolentes. Mas não pode. Primeiro, isso não vai ajudar. Segundo, você pode se dar mal com a lei. Mas cada vez mais e mais. E dá vontade cada vez mais e mais. Foram realizadas inúmeras operações em Los Angeles direcionadas aos imigrantes ilegais mais perigosos da cidade, para ajudar a garantir a segurança do país. No entanto, essas operações não foram recebidas com entusiasmo pela prefeita radicalmente progressista de Los Angeles, Karen Bass. E, aliás, essa é a mesma prefeita que apenas 6 meses atrás permitiu queimar, o que resultou em prejuízos de dezenas de bilhões de dólares. Hoje de manhã, recebemos uma mensagem sobre as ações dos serviços federais de imigração em vários bairros de Los Angeles.
Como prefeito de uma cidade que se orgulha de seus imigrantes, os quais contribuíram enormemente para o nosso desenvolvimento, estou profundamente indignado com o ocorrido. Esses métodos espalham medo em nossas comunidades e minam os princípios básicos de segurança em nossa cidade. Meu gabinete colabora de perto com organizações que defendem os direitos dos imigrantes. Nós não vamos tolerar isso. Então, amigos, vamos entender o que isso realmente significa. Ela não só se recusa a cooperar com os agentes federais de imigração, que trabalham para fazer cumprir as leis federais de imigração do nosso país, aliás, leis aprovadas por todos nós de forma democrática, mas também pretende colaborar com vários grupos ativistas de imigrantes ilegais para, de forma deliberada, dificultar o trabalho dos serviços federais de imigração. Senhores, para isso existe uma palavra específica, isso se chama rebelião. E sabe de uma coisa? Isso é um crime federal. Mas, amigos, é aqui que a história de hoje fica realmente insana. Vejam, a prefeita de Los Angeles, Karen Bass, também fez um pronunciamento em vídeo sobre tudo isso. E por mais estranho que pareça, tudo ficou ainda pior. Nossa, bem, minha prefeita é uma obra-prima da política democrática. Ela não entende nada, ou seja, absolutamente nada. Não dá para dizer que nisso ela entende e naquilo não. Ela não entende nada de nada. Mas ela é negra, ela é mulher, ela é lésbica e é polêmica. Ou seja, ela é uma verdadeira democrata. Nós vamos lutar por todos os moradores de Los Angeles, independentemente de quando eles chegaram aqui e se eles têm documentos ou não. Somos uma cidade de imigrantes, o que impacta centenas de milhares de habitantes de Los Angeles. Vocês ouviram isso por si mesmos, amigos. Ela convocou publicamente os moradores de Los Angeles a resistirem ativamente aos agentes federais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega do presidente Trump. E foi isso que aconteceu. Veja você mesmo. Eu, Giovanna Lara. Você está acompanhando ao vivo um dos protestos que ocorrem em Los Angeles, horas depois das operações de imigração em larga escala. Press Christie está ao vivo do Estúdio 7 com as últimas notícias. Após a operação, quando a polícia prendeu vários criminosos que estão ilegalmente no país, os democratas chamaram sua guarda. Eles têm listas telefônicas daqueles que, ao primeiro chamado, correm por uma pequena quantia de dinheiro e por $100 por cabeça. Eles trouxeram 1.000 pessoas para protestar, mas não apenas para protestar pacificamente. Eles os levaram para onde esses bandidos presos estavam detidos e começaram um ataque meio idiota, bom, eles por assim dizer, não chegaram a lugar nenhum, é claro, mas pelo mundo todo circularam imagens dessa luta pela liberdade dos ilegais contratados para a desordem, dos legais com tiranos que querem tirar assassinos e estupradores das ruas das nossas cidades. E a polícia teve que se defender com gás lacrimogênio. Como resultado da agenda radicalmente progressista e antipatriótica dos democratas, é assim que grandes partes do país estão agora. Para deixar absolutamente claro, os democratas, radicalmente progressistas, permitiram que tantos imigrantes ilegais entrassem em nosso país que agora, quando tentam realmente aplicar nossas leis de imigração e deportá-los, ocorrem distúrbios e tumultos em massa. Olhe para a inscrição na parede. Lá está escrito Morte América com 2K. Para parecer com Ku Klux Klan, claro. Uma combinação interessante. Liberte os assassinos, ladrões e estupradores, senão vamos quebrar todos vocês. Morte à América. E vocês, malditos racistas capitalistas, e assim por diante. Tipo Che Guevara de Roski com Baibine e, no geral, uma evolução sem cultura. Isso, senhores, é o que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América nos oferece. Interessados? E quem quer entrar para esse partido?
Lá pagam $100 só para aparecer 5 horas de trabalho, 200. Se você conseguir organizar um grupo, digamos, organizar um grupo para 20 tumultos por mês, aí você ganha 4.000. Além disso, tenho certeza que eles dão sanduíches grátis, nada mal. Trabalho ao ar livre e maconha muito barata. E heroína? Bem, heroína é mais cara, claro. Além disso, a seringa é cobrada à parte, ou você pode trazer a sua. Vocês já perceberam há muito tempo que o Partido Democrata tem um problema. O impressionante é que os próprios democratas não faziam a menor ideia de por que as pessoas fugiam deles como se fosse uma praga. Eles começaram a suspeitar disso. Só agora, eu juro, só agora os democratas acabaram de encomendar, por $20 milhões, investigação sobre como trazer de volta para o partido os homens jovens, eles querem dizer homens jovens, como trazer de volta para o partido. Terceiro vídeo, 2.13.339. Quero que você preste atenção nisso. Aqui está uma pergunta estranha, por assim dizer, de um jovem repórter. Se você é um homem branco ou um homem, de modo geral, por que motivo você apoiaria a política do Partido Democrata dos Estados Unidos da América? Aliás, no final vou mostrar para vocês algo terrivelmente engraçado, divertido e dizem inesperado e esperado ao mesmo tempo. Engraçado, mas esperado, digamos assim. Com certeza, aguardem pelo episódio final que já está chegando muito em breve. Então começaram a falar sobre Hillary Clinton, conhecida como a peidona fedorenta americana. Foram os eleitores da campanha da Hillary que a chamavam assim. Imediatamente a usaram. Vatros. A presidente imediatamente usou sua proximidade com a aranha fêmea Kapoor. Ela se apoia nisso e depois pode bater com isso no rosto. Contudo, o comportamento e atitude do marido em relação às mulheres, assim como a própria atitude dela sobre o assunto, eram temas totalmente proibidos. E foi simplesmente impressionante o quão rápido eles atacaram Bernie Sanders. E isso foi só o começo do que eles fizeram, porque eles tiraram dos homens a voz. Para eles você não existe, e eles foram, e você foi. Tá bom, sim, nós não existimos, ponto final. Nós não vamos votar por vocês. Certo. Aliás, Hillary é maravilhosa. Eu não acho isso. Sim, quero dizer, não foi só o Bernie. Eles também atacaram os apoiadores dele. Toda essa história de Bernie Bro. Quero dizer, isso começou ainda em 2016 e continuou até 2020. Elizabeth Warren também discursou, acusando Bernie de sexismo. Quero dizer, isso acontecia de novo e de novo e de novo. Engraçado, quero dizer, os democratas tentam encontrar o seu próprio Joe Rogan liberal. O Joe Rogan liberal era o próprio Joe Rogan, até alguns anos atrás. Ele apoiava o Bernie. E foi exatamente aí que, começou essa campanha de 5 anos para demonizar o Joe Rogan. Foi quando ele disse para minha chefe, Barry Weiss, sim, provavelmente vou votar no Bernie, ponto. Ele foi incrivelmente consistente durante toda a sua vida. Eles imediatamente começaram a atacar o Joe Rogan e o Bernie e tentaram forçá-lo a renunciar. Bem, esse tipo de aprovação silenciosa por parte do podcaster mais popular da América, porque ele dizia coisas absolutamente razoáveis sobre mulheres trans e esportes femininos. E por isso realmente existe uma ligação direta entre a incapacidade do Partido Democrata de se conectar com homens jovens, especialmente em espaços como podcasts e toda essa nova mídia. E a forma como eles trataram Bernie e seus apoiadores, porque a maioria deles. Andrew Schultz recentemente convidou Bernie para o seu programa. Saiu da entrevista pensando que a América deveria se tornar mais socialista, ou seja, ele gosta do Bernie. Ele também entrevistou o Bernie, ele também gosta do Bernie. Para mim é óbvio que se os democratas quiserem, já que o Bernie não pode mais se candidatar novamente, para trazer os homens de volta, será necessário adotar o método do Bernie. Isso significa falar com as pessoas sobre sua vida material real, sem dizer que são loucas, privilegiadas ou burras, por pensarem que há algo errado com o país.
O frequentemente mencionado Bernie é o senador socialista Bernie Sanders, o único socialista oficial em nosso país, um orador brilhante. Aliás, um tipo de trotskista meio maluco, mas, como todos os socialistas, um ladrão tímido, que não se diferencia dos outros ladrões, exceto pela timidez. Até os democratas estão percebendo que sua política é ruim. E agora temos um novo centro de análise que diz aos democratas: simplesmente parem de ser esquisitos. Como se pode ver no recente artigo de Mitch Silver, onde se diz que os transtornos mentais são amplamente difundidos entre os liberais. Eles precisam que alguma organização, para a qual eles pagam dinheiro, diga que eles são loucos. Segundo dados políticos, um novo centro analítico está encorajando os democratas a adotarem posições mais populares. O nome, inspirado no local de nascimento do líder da maioria no Senado, Gary Reed, surge em um momento muito difícil para o Partido Democrata. Eles realizaram uma reunião fechada no mês passado. O principal estrategista democrata apresentou sua ideia aos líderes do partido e aos doadores. Só escutem. Se quisermos vencer novamente, precisamos quebrar as barreiras ideológicas e abandonar a pauta de interesses específicos. Ou seja, precisamos parar de empurrar a ideologia para as massas, se quisermos voltar ao poder. Não sei, mas os democratas não conseguirão, pois os jovens progressistas já estão muito enraizados. Eles vivem por sua ganância, orgulho, inveja, luxúria, ira e preguiça. Você entende do que falo, da ganância deles. Parece que eram todos assim. Um projeto inspirado no local de nascimento do ex-chefe Jinson Garrida surge em um momento muito difícil. Para o Partido Democrata, que tenta recuperar sua imagem extremamente impopular e conta com um retorno nas eleições de meio de mandato de 2026. Uma fonte anônima familiarizada com o projeto disse: o objetivo é criar um espaço institucional onde os democratas possam pensar livremente e compartilhar essas ideias com o mundo. Atualmente não existe esse tipo de espaço porque em qualquer outro lugar essas ideias seriam suavizadas de um lado ou de outro. Essa pessoa afirmou que o projeto não será guiado por ideologias específicas ou divisões entre esquerda e direita, mas sim pelas melhores ideias, independentemente de sua origem. Em outras palavras, hoje no Partido Democrata não há liberdade de expressão, liberdade de opinião e, em geral, liberdade. Isso é um conceito burguês. Ninguém no Partido Democrata precisa disso. Haja como líderes, pense como líderes, fale como líderes, e então os líderes mudam. E você tem que falar de novo, agora como os novos líderes. Não lembra nada? Isso não existe. Em seguida, o resultado. O cadáver vivo Brezhnev e o cadáver vivo Biden. E isso coincidiu. Porque, senhoras e senhores, há um provérbio genial: você colhe o que planta. De tomates não nascem abacaxis, ou algo assim, diziam. De um pinheiro não nascem laranjas. Isso, no fundo, é a mesma coisa. Mas, na verdade, até o cavalo de Calígula era um senador mais sensato do que esses dois. Não quero nem mencionar, por assim dizer, as sombras, duas sombras do pai de Hamlet. Bem, e agora, doce, 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 doce. E o programa Campus Reforma entrevista estudantes. Desta vez, eles perguntaram: você é a favor do socialismo? E se sim, faziam algumas perguntas. Você tira uma média alta e não quer abrir mão dela, e depois ganha muito dinheiro e também não quer entregá-lo. A diferença é que você estuda pelas suas próprias anotações. E as notas geralmente refletem quanto tempo você gastou estudando. Porém, para se tornar milionário é necessário muito trabalho. Olá a todos, bem-vindos de volta ao canal, espero que esteja tudo bem com vocês, onde quer que estejam. Neste vídeo, veremos uma entrevista de rua com estudantes progressistas que defendem o socialismo até o ponto em que isso os afeta pessoalmente. Isso é muito engraçado. Vamos iniciar a reforma do campus. Estamos na Universidade Internacional da Flórida conversando com estudantes sobre suas opiniões a respeito do socialismo e do apoio às políticas socialistas. Pela média das notas... Para ficar claro,
Em russo, provavelmente, isso soa como nota média ou avaliação média. O que é isso? Isso significa a nota média por passar por alguma escola. Digamos, depende se e em qual universidade você será aceito. Digamos, se você tem uma média de 3,8, isso é suficiente para uma faculdade local. Mas se for para Harvard, então precisa de 4 inteiros e 2 décimos, por exemplo. Eu não verifiquei quanto é necessário para Harvard Plus. Bem, existem vários complementos, por assim dizer. Se você, por assim dizer, é uma bela moça, estudante, atleta, membro do Komsomol, então pode adicionar mais alguma coisa. Então, em outras palavras, aqueles que querem entrar em uma boa faculdade, em uma boa instituição de ensino, eles se esforçam, não dormem o suficiente, comem demais para conseguir uma média alta. É isso mesmo, isso é muito importante. Vamos continuar assistindo agora. Eles estão dispostos a compartilhar suas notas altas com aqueles que têm notas baixas? Afinal, isso tudo é em prol da igualdade. O que você preferiria para a América? Socialismo ou capitalismo? Eu escolheria o socialismo. Como você se sente em relação à palavra socialismo? De forma positiva ou negativa? Eu escolheria positivamente. Meus parentes na Europa têm ensino superior e atendimento médico gratuitos, custeados pelo governo. Não precisam se preocupar com isso. Eu prefiro isso ao capitalismo. Entende bem. Eu também acho que prefiro o socialismo ao capitalismo. O socialismo é mais voltado para ajudar as pessoas, especialmente aquelas que são governadas, cuidando delas e do seu bem-estar. Eu gostaria que todos tivessem a mesma oportunidade. Nos Estados Unidos há muitos excessos. O socialismo defende que as pessoas no topo contribuam para ajudar aqueles que estão embaixo, buscando reduzir a desigualdade de renda e os excessos. Como você chama isso? Então, se houver diferença na média das notas do campus, onde alguém tiver nota ruim... Todos descobriram o que eles entendem por socialismo. Todos disseram, bem, mais ou menos o quê? Isso significa que aqueles que trabalharam muito ganharam muito, ou já têm. O papai deixou, o tio, o vovô, não sei, sim, ganhou na loteria. Devem dar uma parte para aqueles que têm pouco e não têm o suficiente para alguma coisa. Se você ganhou muito dinheiro e alguém ganhou pouco, não tendo o suficiente para suas necessidades, então você é obrigado a compartilhar com essa pessoa. Isso é socialismo, e isso é muito bom, né? Como achavam todos esses representantes do corpo estudantil. Então o apresentador perguntou, e quanto à redistribuição e essa tal média? Sim. Você se esforçou enquanto alguém ficou em casa assistindo televisão. Você está pronto para dar a ele 1 ou 2 pontos para que ele possa entrar na faculdade? Claro, e você vai ficar com um pouco menos, isso vai impactar a sua vida, mas você é uma pessoa nobre e muito socialista. Você apoiaria uma política em que pessoas com notas altas compartilham sua riqueza e dão uma parte dela para aqueles que têm notas baixas? Dar para ajudá-los a obter uma nota melhor. Sim, eu sou totalmente a favor de ajudar, mas eu não daria simplesmente tipo, toma, vou só te dar uma parte do meu. É uma questão de justiça. Devemos ajudar os menos favorecidos. Eu perdi muito sono, então não sei se isso seria justo. Não, disse a garota de pele escura. Eu trabalhei duro, por que eu deveria dividir com alguém que não trabalhou? Você disse 1 segundo 3 vezes. Mas naquela época você dizia que os outros tinham que compartilhar, né? E agora perguntaram para ela se ela vai compartilhar. É difícil se... Seria hipócrita de minha parte dizer não? Isso é completamente diferente. Qual é a diferença? Porque eu passei o dia todo... estudando pela nota. O que quer dizer com compartilhar? Dá para literalmente transferir parte da minha média para eles? Sim. Monsieur Pochard. Eu gostaria de dizer não imediatamente. Qual é a diferença entre querer tirar uma média alta e não querer compartilhar isso e ganhar muito dinheiro e também não querer compartilhar? Bem, eu acho que a diferença é que você estuda pelas suas próprias notas, certo? As notas costumam refletir o tempo dedicado aos estudos. Para se tornar milionário, é necessário muito trabalho? Não nego esse fato, mas falo de uma pessoa comum que trabalha, entende? Existe semelhança entre ganhar seu salário e, talvez, não querer dá-lo a quem não trabalha para ganhá-lo? O mesmo ocorre com o Balcac. Você o conquista e pensa, não quero necessariamente entregá-lo para alguém que talvez não se esforce por ele. Correto. Devido a esse sentimento, as pessoas acreditam que ninguém vai se esforçar por isso. Eu, por exemplo, sacrifiquei muito para conseguir o meu. Sabe, eu não saio tanto quanto gostaria.
mas é por algo maior no futuro. Pelo menos é assim que eu vejo. Então não, eu não sacrificaria minhas coisas, por exemplo, meu tempo, para ajudar alguém que não quer fazer os mesmos sacrifícios. Entendo. Nenhum deles daria o que é seu, porque é dele. Ou dela, sim, porque ele ou ela conquistou isso com muito esforço. Por que eles deveriam compartilhar isso? Que os outros compartilhem, eu não vou. Eu não sou maluco. Existem pessoas que estão embaixo, mas realmente se esforçam. E há aqueles que estão embaixo e mereceram a pontuação baixa que têm. Sim, como as pessoas ganham dinheiro com sua renda? Você entende exatamente do que estou falando. Aqui estão algumas pessoas. Vamos não julgar ninguém. O ponto não é auxiliar os desfavorecidos. No fim das contas, você se beneficia do meu trabalho. Então, quem é o verdadeiro vilão da história? Não acho que seja uma boa ideia, pois você estaria tirando daqueles que realmente mereceram essa nota. E quanto àqueles que não se esforçam pelas notas, eles simplesmente recebem o que merecem. Entendeu? E com o seu salário você acha que é igual? Sim, eu definitivamente penso assim. Não, isso é o completo oposto da meritocracia, entendeu? O completo oposto. Isso é, horrível. Não dá para compará-los, pois a média escolar não está necessariamente ligada à qualidade de vida. Mas mesmo assim, é preciso merecer isso, como o salário, certo? Porém, não acredito que a maioria dos ricos neste país realmente mereça. A maior parte desse dinheiro é herdada. Muitos ganham no mercado de ações, o que não é... Na verdade, eles não trabalham para isso. Apenas apertam um botão no computador para conseguir. Bem, quero dizer... Não faria sentido ter uma média igual para todos, pois não haveria critério. Mas estamos falando de justiça, correto? Bem, isso é justo. Olha, eu vejo isso assim, sabe? É justo que todos tenham o mesmo resultado ou é justo que todos tenham as mesmas oportunidades? Para mim, justiça é quando todos têm as mesmas oportunidades, não necessariamente o mesmo resultado. Porque se eu trabalho mais duro do que você e tenho um resultado melhor, é justo que eu tenha uma nota melhor ou uma oportunidade melhor do que você. Correto? Tudo deve ser baseado no mérito. O melhor candidato, seja homem ou mulher, é quem consegue o emprego. Todos esses estudantes que votaram nos democratas mudaram de ideia em 3 minutos e disseram que está acontecendo uma revolução. Porque isso não é justo. Muitos deles vão votar nos democratas de novo, não é? Mas alguns vão pensar e dizer: um segundo me alimentaram com mentiras e ainda por cima me enganaram completamente. O capitalismo é baseado na ganância, certo? Eles pensam: as pessoas lá em cima têm todo o dinheiro, eles são gananciosos, ponto final. Depois acham que o socialismo é baseado nas necessidades humanas e isso é bonitinho. Mas isso está errado. Na verdade, é tudo ao contrário. Já mencionei isso em um vídeo recentemente. Mas se você entrar na Amazon, lá tem milhões de produtos na plataforma deles. Não sei a quantidade exata, mas são muitos. E esses produtos, essas ofertas, são o resultado do trabalho de pessoas que acreditam que têm o que você precisa. Se estiverem certos, terão sucesso e ganharão dinheiro. Caso contrário, não ganharão. O capitalismo de livre mercado, em essência, incentiva as pessoas a melhorarem suas vidas ao satisfazer as necessidades dos outros. Simplificando, ninguém começa um negócio, cria algo, desenvolve algo ou presta um serviço apenas para si mesmo. Não. As pessoas abrem negócios para ganhar dinheiro, preencher uma lacuna no mercado ou ajudar alguém a resolver seu problema, ou seja, prestar um serviço. Mas, no final das contas, ganhar dinheiro e construir um negócio de sucesso é muito difícil. A maioria das startups fracassa. É por isso que, quando esses estudantes dizem eu trabalho duro pelas minhas notas, isso é diferente, não, isso não é diferente. Ao analisar uma empresa, como o diretor executivo do McDonald's ou do Burger King, por exemplo, redes de restaurantes investem milhões de dólares anualmente para entender as preferências dos clientes, o que precisa ser aprimorado, o que não funciona e o que tem o melhor desempenho. Eles precisam fazer isso rápido e eficientemente, pois o mercado é extremamente competitivo, e o consumidor somos eu e vocês. Nós temos o poder supremo na economia capitalista. Nós votamos com o nosso dinheiro. Na economia socialista, o poder supremo pertence ao Estado. Isso é o que vocês não querem. Isso nunca funciona. O Estado decide o que você vai receber do estoque limitado e determina quanto desse estoque deve existir. Em vez de milhões de pessoas tomarem milhões de decisões sobre o que elas querem. No socialismo, algumas elites do governo decidem o que as pessoas devem ter.
Eu concordo 1000% com o apresentador. Simplesmente 1000 até 1003. Ele deveria dar aulas, claro, no lugar dos esquerdistas que mentem a cada passo e, por uma opinião diferente, dão, bem, uma nota muito ruim ou até expulsam. Senhores, vamos encerrar por aqui. E você vai assistir ao programa mais uma vez? Eu recomendo muito. Assim, você terá um ótimo material para conversar com seus jovens, ou nem tão jovens, liberais. Isso é tudo. Até a próxima! As legendas foram feitas por mim.